Então, gente, boa noite! Para quem chegou aí, estou muito feliz por estar mais uma vez aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento para a nossa semana incrível que vai acontecer entre os dias 2 a 6 de maio e que eu dei o nome de Quebrando o Tabu. Falando sobre sexualidade com seus filhos. Durante todos esses dias, nós vamos conversar e eu vou te ensinar a como se comunicar com seus filhos sobre esse assunto, que é considerado um tabu na sociedade. Então, gente, a partir do momento que nós, como pais, conhecemos os processos de desenvolvimento dos nossos filhos, a maturidade física, emocional que eles vivem, só a partir daí é que a gente começa a criar uma conexão com eles, uma empatia, favorecendo esse relacionamento, essa comunicação saudável. Então, gente, está mais do que na hora da gente entender o que acontece com o processo de desenvolvimento dos nossos filhos e como que a gente vai criar uma conexão com eles. A gente não pode querer pular etapas, sabe? Muitas vezes a gente fica assim angustiado, pensando como nós vamos falar sobre sexualidade com os nossos filhos. Mas o que a gente precisa entender é que antes da gente chegar a falar sobre assuntos mesmo que são considerados tabus, né? Como a relação sexual, como essa questão, né, da pornografia, da masturbação e tantas outras coisas. Antes de você chegar nisso, já existe toda uma orientação sexual envolvida. E para que você possa saber como trabalhar essa orientação sexual com seus filhos, você precisa entender o processo de desenvolvimento deles. Então, ontem nós falamos bastante sobre a sexualidade, puberdade e adolescência, essas fases do desenvolvimento, o que acontece nas emoções e no corpo dos nossos filhos, por que na fase da adolescência eles ficam tão mais propensos para terem sensibilidade com essas questões da sexualidade. Ontem nós falamos muito sobre isso. E hoje nós já vamos então seguir adiante explicando o quê? Então, peraí, André, eu já estou entendendo como é que meu filho está funcionando. Agora, por quê? Por que sou eu? Por que tem que ser dentro da minha casa? Por que nós, como pais, temos que orientar os nossos filhos com relação à sexualidade? Alguns pais até me perguntam isso, André, mas eles têm esse conteúdo na escola. André, eles conversam com os amigos. André, hoje em dia eles têm informação de todos os lados. Por que eu tenho que trazer essa orientação? Eu nem tive essa orientação. Eu nem sei como falar isso. Eu aprendi tudo sozinha. Eu já recebi depoimentos assim. Eu me lembro de uma mãe que escreveu, né, um comentário em uma caixinha de perguntas onde ela dizia o seguinte, que a mãe dela nunca ensinou nada para ela, que esse assunto era proibido dentro de casa. Que até para ela aprender sobre menstruação e como colocar um absorvente, ela teve que conversar com as amigas, porque a mãe não ensinava nada. Nada. E, gente, muitos pais fogem desse assunto por diversos motivos. Vários pais conversam comigo os mais diferentes motivos pelos quais eles não querem se posicionar e nem conversar com os filhos com relação à sua sexualidade, a sexualidade dos filhos. Mas sabe qual que é o campeão de audiência? O que nas pesquisas, nas minhas conversas com os pais, quando eu falo, gente, mas qual que é a dificuldade que vocês enfrentam em conversar sobre sexualidade com os filhos? E a maioria dos pais, quase 90%, diz que eles não se sentem capazes para conversar sobre algo, sobre um assunto que eles consideram tão delicado, uma vez que eles não foram também ensinados pelos seus pais. Então eles dizem, André, como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não aprendi? Eu tive que aprender sozinho, sabe? Me esforçando para tentar entender o que estava acontecendo comigo
E casei muitas vezes. Muitos falam, André, casei, não sabia de nada. Sabe? Eu tinha dúvidas daquelas mais primárias. Daquelas assim, que eu tinha até vergonha de perguntar para as minhas amigas. Porque eu pensava, o que que elas vão pensar de mim? Mas eram dúvidas legítimas. Legítimas, né? Então, assim, são situações bobas, mas que deixam a gente numa saia justa. Por quê? Porque não tem ninguém para explicar. E a maioria dos pais falam isso. Eu não sei explicar, ninguém me explicou. Que linguagem que eu vou usar? Que metodologia que eu vou abordar? Qual o momento certo para isso? Como que eu vou tocar nesse assunto? Eu vou morrer de vergonha. É isso que eu escuto. Só que, gente, não é fugindo do assunto que as coisas vão se resolver. É preciso uma postura dos pais em buscar ajuda e querer aprender para que eles possam se sentir seguros e confiantes para conversar sobre isso com os filhos. Então, vocês que estão aqui comigo, eu entendo que vocês já estão se preparando para ter essa conversa com os filhos, mesmo que os seus filhos ainda sejam pequenos. Eu sei que eu tenho mães aqui de crianças de 6 anos, de 5 anos, de 7 anos, mas elas já estão interessadas, elas já estão se preparando para poder já ir sabendo como orientar a sexualidade a partir de agora e também quando chegar à puberdade, porque a sexualidade ela não é orientada só lá na puberdade. Então, é muito importante nós termos essa postura. Primeiro, nós vamos reconhecer que nós temos dificuldade com esse assunto. E essa dificuldade vem de crenças limitantes, vem de muita repressão que nós sofremos, né, na nossa adolescência, na nossa infância com relação a esse tema. Essa incapacidade vem porque ninguém nunca nos explicou, então como é que nós vamos explicar de uma forma adequada para os nossos filhos? Essa incapacidade vem porque muitas vezes a gente fica, sei lá, com vergonha dos filhos, o que eles vão pensar sobre nós. Então nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. E nós não podemos pular etapas. Nós precisamos começar do início. Como eu disse ontem, nós já entendemos como é que funciona o físico e o emocional, as fases que os nossos filhos passam. Então, hoje, nós vamos falar da importância dos pais darem orientação sexual para os seus filhos. Na verdade, gente, é fato que a maioria dos pais só se preocupa com essa questão da orientação sexual dos filhos quando os filhos estão chegando na puberdade. Isso é a maioria, tá? Eu sei que tem as exceções. Só que nesse momento, né, da puberdade, a gente precisa entender que muito tempo já foi perdido. Porque essa orientação sexual, ela vem desde que a criança nasce. E eu vou fazer uma live ainda, nessa semana de lives, eu vou fazer uma live falando sobre o que ensinar em cada idade. Mas essa orientação sexual vem desde o nascimento. Então, se você deixa para se preocupar com isso, ou para aprender a como falar sobre isso, ou a como se comportar sobre isso, só quando o seu filho chegou lá na puberdade, olha a janela que ficou perdida aí para trás. Olha quantos conceitos, quantas definições, quantas questões da própria autoimagem ele pode já ter formado sem o seu conhecimento. Quantas respostas ele já pode ter buscado por si próprio, sem você nem imaginar. Então você perdeu um grande tempo que você já poderia estar orientando seus filhos com relação à sexualidade, porque você achou que simplesmente isso seria resolvido quando ele entrasse na puberdade. Então nós precisamos entender a importância de orientar os nossos filhos desde cedo. Então, o que acontece? Eu até falei sobre isso hoje nos meus stories. É tão interessante que no Código Penal, né, das leis, está escrito que qualquer, eu não vou ler, né, o Código Penal fala assim, ó, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso, ou seja, relação sexual, com menores de 14 anos é considerado crime.
e crime de estupro com relação a uma pessoa que é vulnerável. E quem faz isso pode pegar pena de 8 a 15 anos. O Código Penal entende esse processo do desenvolvimento do corpo do adolescente e o quanto relações sexuais nessa janela, nessa idade até 14 anos, podem ser prejudiciais para os adolescentes. Tanto que ele coloca isso como lei, que isso não deve existir. Então, teoricamente, tem essa faixa aí da adolescência, que vai até os 14 anos, que ela é protegida por lei. Mas sabe o que está acontecendo? Ela pode até ser protegida por lei, mas ela não é protegida pelos costumes, por essa cultura totalmente erotizada, que pressiona os jovens a perder a virgindade. E como que pressiona? Com essas letras de músicas, com essas coreografias de funk que vão vulgarizando o sexo, com esses seriados na TV, vídeos no YouTube que vão banalizando o amor, o casamento, a família, que desvalorizam família, que veem o divórcio como uma coisa mais simples do mundo de acontecer. Então, na nossa infância, na nossa adolescência enquanto pais, coisas assim existiam, mas não eram tão escancaradas. Agora tá tudo muito aberto e a família tem sido atacada, ela tem sido desvalorizada, e isso de forma escancarada. E o pior, tem mães que nem se dão conta disso. Vestem as suas filhas como mini adultas. Fazem dancinhas com as suas filhas que vão descendo até o chão e ainda coloca no TikTok para todo mundo ver. Não ensinam o pudor. Eu fiz uma live sobre pudor, é só vocês irem lá no meu feed, tá salva lá no Instagram. É como se os próprios pais também estivessem alienados com relação ao que tem entrado dentro de casa. Gente, nas escolas, vocês precisam ver as músicas que as crianças de educação infantil cantam. Elas nem sabem o que elas estão cantando. Aquelas letras horríveis. Promiscuidade, depravação, erotização, sexualização. Tudo isso está dentro das letras que crianças de 6 anos de idade estão cantando. E elas sabem de cor. E se elas sabem, onde que elas estão ouvindo isso, gente? Onde que elas estão ouvindo isso? Agora, olha que interessante. Existe um ministério que chama Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos. Esse ministério, ele fez uma proposta muito interessante. Essa proposta falava sobre uma abstinência sexual na adolescência. Era como se fosse uma alternativa mesmo para proteger os adolescentes. Agora, gente, eu não sei se vocês sabem, posto de saúde, enfim, distribui camisinha gratuitamente, pílula anticoncepcional e por aí vai. Quando o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos fez essa proposta, né, dessa abstinência sexual com relação aos adolescentes, a quantidade de pais que se levantou contra, bravo, falando que isso daí, insinuando, né, que isso daí é porque custou a ter o direito dos filhos terem direito à camisinha, a pílulas, as campanhas de conscientização sexual, e agora isso daí é para que isso tudo seja tirado dos filhos. Ô gente, os pais que deveriam ser os primeiros a preservar a pureza dos filhos estão bravos porque acham que isso aí é uma tentativa de cortar benefícios dos adolescentes, porque não acham que a camisinha é muito cara, então tem que ser dado de graça. Olha que pensamento, gente. Por aí a gente percebe como a sociedade tem estado doente. A única preocupação de muitos pais é o sexo seguro para os seus filhos adolescentes. É como se eles dissessem assim, ó, já que eu não sei
explicar para os meus filhos, já que eles estão expostos a tudo isso daí, já que eu não tenho capacidade nem condições de governar, de liderar a minha casa, de mostrar para os meus filhos quem é que manda e orientá-los de uma forma bíblica e cristã, já que eu não tenho condições disso, então pelo menos que não apareça grávida aqui dentro de casa, que pelo menos meu filho não engravide ninguém. Então deixa distribuir as camisinhas, deixa dar as orientações sexuais do jeito deles aí na escola, porque pelo menos não vai aparecer grávido aqui em casa. Isso é horrível de pensar, gente. Isso é horrível de pensar. Ao invés desses pais estarem preocupados e sendo intencionais em trabalhar o respeito, em trabalhar a saúde, em trabalhar a higiene, em trabalhar os relacionamentos, as emoções, a relação sexual no tempo certo, depois do casamento, a proteção do corpo, a valorização do corpo. Não, eles só querem garantir que não vai aparecer ninguém grávida em casa. Gente, nenhum de nós que somos adultos, nós podemos nos omitir em relação a proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, principalmente no que se refere à sexualidade precoce, à gravidez precoce, a essas pílulas do dia seguinte, a tantas coisas que têm acontecido. Nós precisamos nos posicionar. Olha esses dados. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, apontou que o Brasil, olha, em 2018, naquela época o Brasil já era o campeão da América Latina em números de adolescentes grávidas. E o grupo é de adolescentes de 15 a 19 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria falou que nos últimos 20 anos, 13,2 milhões de crianças e adolescentes engravidaram no país. E o pior, essa gravidez precoce foi responsável por 20% de mortes das mães no parto. Olha o que tem acontecido com os nossos adolescentes. Aí você pode dizer, Andréia, eu não preciso me preocupar com isso não vai acontecer aqui na minha casa não. Não, aqui na minha casa eu vou orientar as minhas filhas, eu vou orientar os meus filhos. Não, isso aí é para esses grupos aí de uma classe menos favorecida, de uma classe inferior. Não, onde eu moro, com as pessoas que eu vivo, isso não acontece não, essa live aí não é importante para mim não, eu quero é aprender a como falar com os meus filhos sobre sexo e pronto, você não vai me ensinar isso não? Gente, cuidado, a erotização está em todo lugar e nós precisamos estar alerta, nós precisamos saber o que tem acontecido aí fora. Os nossos filhos não ficam só dentro de casa com televisão desligada, tudo desligado debaixo das nossas asas, não. Eles têm relacionamentos, eles vão a festas, eles vão para a escola, eles vão para casa de parentes, eles são seres sociáveis. Eles não estão com uma venda nos olhos e com tapa-ouvidos, não. Eles estão percebendo o mundo ao seu redor. E nós precisamos saber o que está acontecendo no mundo, para que a gente possa tomar cuidado com o que está acontecendo dentro da nossa casa. Olha só, as estatísticas mostram que meninos aqui do Brasil estão iniciando a vida sexual por volta de 12 anos e as meninas por volta de 13 anos. Gente, é o seu garotinho de 12 aninhos que está se envolvendo em relações sexuais. É a sua menininha, a sua princesinha, que está se envolvendo em relações sexuais. Não, André, isso não vai acontecer na minha casa. Amém. Não vai. Nós não vamos fazer parte dessas estatísticas altíssimas de mães que estão chorando pelos seus menininhos e pelas suas menininhas, que estão aí completamente perdidos.
Mas nós não podemos fechar os olhos para isso. Porque mesmo o Código Penal dizendo que isso é crime, isso está acontecendo. Agora, quem é que vai contar para os nossos filhos o lado ruim dessa vida sexual precoce, dessa desvalorização do corpo, dessa mediocridade, do que pode acontecer, dos sonhos que podem ser interrompidos com uma gravidez precoce? Quem é que vai contar para eles? Com certeza não vai ser o funkeiro que eles gostam, nem o roteirista daquele filme, sabe aquele filme que incentiva, né, os namoros entre adolescentes e etc. Os atores das novelas, dos seriados de sucesso, que cada dia estão com uma namorada e um namorado diferente, não são eles que vão contar para os nossos filhos esse lado difícil. Não são as atrizes que estão rebolando aí, fazendo clipes quase nuas, que têm um monte de dinheiro e que conseguem se proteger porque tem seguranças, né, em volta delas, né? Porque tem condições financeiras de se protegerem de todas as formas possíveis. Não são elas que vão dizer para os adolescentes que amam esses programas, esses clipes, esses seriados, que eles não vão ter todo esse suporte, porque eles não vão dar conta de bancar financeiramente toda essa proteção. Não, elas só vão incentivar. Só isso. Eles precisam entender que uma sexualidade vivida de forma plena, positiva, saudável, isso não é algo automático. Isso, gente, requer maturidade. É com o tempo. Não é simplesmente assim, meu corpo, minhas regras. Eu já acho que tá na hora, então pronto, é agora, fui. Não. Nós, como pais, temos a responsabilidade de mostrar para eles o outro lado da moeda. Entre falar ou não falar sobre sexualidade com o seu filho, a escolha é óbvia. É claro que nós temos que falar. É claro que nós temos que orientar os nossos filhos. Não dá para fingir que esse tema não existe. Não dá para fingir, gente. Não dá para pular esse assunto, para adiar. Vocês estão entendendo isso? Está fazendo sentido para vocês? Porque se vocês não falarem sobre sexualidade com seus filhos, eles vão aprender. Eles vão continuar tendo acesso. De qualquer forma, eles vão aprender. Os adolescentes são curiosos. Os adolescentes gostam de emoções, de desafios, de coisas novas. Isso faz parte do desenvolvimento deles. Nós falamos sobre isso ontem. Eles vão querer conhecer o novo, o diferente. Eles querem conhecer. Se os pais auxiliam esse jovem a ter um entendimento claro sobre o que é a vida sexual, os valores dentro da família, com certeza esse jovem terá mais condições de se proteger contra, de se posicionar contra ideologias que são contrárias aos princípios que foram ensinados pela sua família. E que princípios são esses? Os princípios da palavra de Deus. Se você, como pai ou mãe, reprime as perguntas que vêm dos seus filhos, quando eles querem falar sobre esse assunto, ou então você subestima ele, né? Ah, não, ele já deve saber de tudo. Ou então, ah, não tá na hora agora, né? Se os seus filhos não têm abertura, não têm a sua total atenção para conversar sobre isso, eles vão buscar outras pessoas, outros lugares, que vão dar atenção para ele. Quando o filho está se aproximando ali dos 9, 10, 11 anos, se até hoje ele não perguntou nada para você, se ele não demonstrou curiosidade sobre nada, tem alguma coisa errada. Não é possível. Porque tá aí, gente, tá explícito. Tá em todo lugar.
Ou ele não está confiando em você, ou ele já percebeu que isso é complicado de conversar com você, ou alguém já buzinou no ouvido dele que ele não deve nunca falar sobre esse assunto dentro de casa. E tantas outras opções aí podem estar acontecendo. E você vai ficar caladinho? Ah, ele não perguntou, né? Então não vou falar nada não. Você vai deixar outras pessoas falarem para os seus filhos? Se os seus filhos estão se aproximando de 9 anos, 10 anos, 11 anos, eles ainda não perguntaram nada, acende um sinal amarelo. Atenção, tá acontecendo alguma coisa. Não subestime os seus filhos. Você precisa entrar nesse assunto com eles e eu vou explicar para vocês como. Isso é muito sério. Conta já a piada, né, de um pai que chamou seu filho de 9 anos assim, para uma conversa bem formal. Filho, eu preciso conversar com você. Aquela conversa formal, muito sério. Preciso ter uma conversa importante com você. Aí ele disse assim, eu quero conversar com você sobre sexualidade. Aí o filho sentou perto do pai, tranquilo, e falou assim, tá bom, pai. O que você quer saber? O que você quer que eu te explico sobre sexualidade? Infelizmente, muitos pais estão chegando tarde para falar com seus filhos sobre esses temas. E chegam também de uma forma incorreta. E aí, televisão já ensinou, colega já ensinou, internet ensinou, parente ensinou, irmão mais velho ensinou, primo mais velho já ensinou e pode ter ensinado de uma forma grosseira e desrespeitosa. E aí é que eles não vão querer conversar com vocês mesmo, porque eles vão ficar com vergonha. Se os nossos filhos têm vergonha de nos perguntar as coisas, tem que acender o sinal amarelo. Porque já existe algo internalizado dentro deles que vai dar ruim. Não vai ser legal conversar sobre isso. Entenda, gente, o processo de educação sexual ele ocorre durante toda a vida, desde o nascimento da criança. Mas é claro que a gente vai orientando eles de acordo com a fase apropriada, de acordo com a idade, usando uma linguagem adequada. Eu vou ensinar isso para vocês, mas não é o tema da live de hoje. Hoje pela manhã, gente, eu estava assistindo uma live e assim, o tema não era sexualidade. O tema não era sexualidade, era outro tema. De repente, uma mãe desesperada, ela escreve um comentário assim na live, né? Ela escreve assim, gente, socorro, eu preciso de ajuda. Ontem eu vi um vídeo da minha filha beijando uma outra menina. Socorro! O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Gente, ela escreveu desesperada nessa live, pedindo ajuda. Porque chegou ao conhecimento dela um vídeo. Eu não sei se ela viu no celular da filha. Eu não sei se alguém mostrou para ela. Eu sei que ela viu um vídeo da filhinha dela. A filhinha. Beijando uma outra menina. Ela perdeu o chão. Ela perdeu o chão. E uma live que nem era do tema sexualidade, ela precisou falar, ela precisou desabafar. Isso é tão sério, gente. Isso é tão sério. Nós não podemos esperar que outras pessoas ensinem sexualidade para os nossos filhos. Nós temos que agir e não somente reagir. Eu não sei a história dessa mãe. Eu não sei a história dessa filha. E também não estou aqui para julgar. Mas nesse momento, a mãe está reagindo. Apareceu um vídeo. E ela está reagindo, ou seja, o que eu vou fazer? E nós temos que fazer o inverso. Vocês estão entendendo isso? Nós temos que agir. Agir antes do problema acontecer. Então, pensando nisso, os pais precisam ser intencionais. Estratégicos, gente. Sabe aqueles filmes de ação onde as pessoas usam de estratégias
para alcançar o objetivo. Sabe aqueles jogos que muitas vezes a gente vê, aquelas disputas na TV, jogadores de futebol, vôlei, seja o que for, todos têm estratégias para alcançar o objetivo. Nós, como pais, nós somos treinadores dos nossos filhos. Nós temos que ter estratégias para alcançar o coração deles, blindar o coração deles, para que eles não tenham acesso a informações completamente distorcidas sobre a sua sexualidade e que vai fazer com que eles se percam na sua identidade e passem a achar que é normal coisas que não são normais, que não foram criadas por Deus. Nós precisamos agir e agir com estratégias. Isso está claro para vocês, gente? Nós precisamos nos posicionar de acordo com os princípios da Bíblia. Não é só transmitir informações, sexo é isso, é assim que acontece. Não é isso não, gente. Não é isso não. São valores, são princípios, é o respeito ao outro, é o que Deus planejou para a família. E sabe o que está acontecendo? Como os pais não souberam ensinar os filhos, outras pessoas ensinaram. E aí o que está acontecendo? O que a gente está vendo com os adolescentes, gente? Adolescentes se perdendo em orgias, em bailes funk, promiscuidade, gravidez indesejada, abortos, doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos visto isso acontecer. Na época da pandemia, eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço e eu falando para ela sobre a questão da pandemia, né, e etc, sobre esse isolamento. E ela me disse: Andréia, no bairro onde eu moro, não tem esse isolamento, não. Os adolescentes lá do bairro, todo mundo sabe lá o que acontece. Eles praticamente viajam, porque eles saem do nosso bairro, pegam acho que 2 ou 3 ônibus para conseguir chegar num determinado lugar, porque lá naquele lugar tem um baile funk, todo sábado. E é um junta-junta, é uma muvuca, é bebida solta. Chega adolescente lá, às vezes no bairro, filhos de colegas que eu conheço, adolescentes bêbados, falando que aproveitou a noite. Não tem pandemia para esse povo, não. Gente, as coisas estão acontecendo. E nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Agora, cuidar deles não é prender eles dentro de casa sem informação, não. Sem trazer a luz da palavra de Deus para eles. O que vai livrar os nossos filhos de más influências é a revelação do propósito e do plano de Deus quando Ele nos criou, quando Ele sonhou com a gente. O nosso corpo, de acordo com a Bíblia, ele é templo de Deus. Deus mora no nosso coração. O Espírito Santo mora dentro de nós. Mas o que tem virado o corpo, gente? Virou objeto de poder, de dinheiro fácil. O corpo tem virado instrumento de afirmação da sua própria identidade. E aí eu te pergunto, o que você deseja para os seus filhos? O que você deseja para os seus filhos? Uma vida que envergonha, que traz dor, uma vida que constrói, uma vida que mostra uma família sólida, onde a paz reina em casa, onde os filhos são motivos de alegria. Qual que é a marca que a sua família vai deixar? Qual é a herança? Qual é o legado que a sua família vai deixar para as futuras gerações? Alguns pais falam comigo assim: nossa, Andréia, mas os meus filhos acham que essa instrução de acordo com a palavra de Deus, isso tira a liberdade deles. Isso daí é porque Deus não quer que eles curtam a vida. E o que você está falando para os seus filhos para rebater isso?
Qual é a sabedoria que você tem buscado de Deus para mostrar para os seus filhos que essa crença é incorreta? Olha só, eu estava lendo um livro, gente, fantástico esse livro. Vou indicar para vocês, tá bom? Não é sobre sexualidade, mas ele fala sobre a criança. Se chama Instruindo o Coração da Criança. Esse livro não é sobre sexualidade, mas eu estava lendo esse livro e o autor aqui, ele fala sobre como os nossos filhos muitas vezes têm dificuldade de entender a liberdade. Eles acham que os limites e as regras é sem graça, vai cortar a curtição. Eles acham que Deus planejou uma vida muito sem graça. E aí ele deu um exemplo tão bacana. Eu vou ler para vocês. Ele fala o seguinte: imagine que você observe uma locomotiva de 60 toneladas avançando ao longo de trilhos. E aí você pense, nossa, essa locomotiva é tão potente, ela tem um grande potencial. Pena que ela não é livre, ela é confinada aos trilhos, ela é presa aos trilhos. Vamos deixar essa locomotiva livre, vamos permitir que ela corra através das campinas, por entre as árvores ou por onde deseja ir. Quanta liberdade essa locomotiva poderia ter! E quando isso acontece, você percebe que logo, logo, ela estaria atolada na lama das campinas. A locomotiva é livre enquanto está sobre os trilhos. Foi para lá, foi para os trilhos que ela foi projetada. Ela foi criada para funcionar em liberdade nos trilhos. Se ela sai para fazer algo para o qual ela não foi projetada, ela se atola. Deus preparou trilhos para nós. Você e seus filhos encontrarão a maior liberdade e alegria ao andarem livremente por esses trilhos. Os seres humanos foram criados por Deus. Todas as leis de Deus estão em total harmonia com a maneira com que fomos criados. Deus nos criou. Ele tem um manual de vida para nós, que está na Bíblia. Ele sabe aquilo que nos satisfaz completamente. Ele sabe qual é o caminho que nos vai dar uma alegria duradoura. Algo que vai nos completar, que vai nos satisfazer. Só que constantemente nós insistimos em sair dos trilhos, porque a gente acha, com a nossa visão, a gente acha que andando pelas campinas nós teremos mais liberdade. Só que nós não fomos projetados para sair fora dos trilhos. Vocês conseguem entender isso? Existe um trilho que nos leva para uma alegria duradoura. Que bom, Lumaira. Obrigado pelo seu comentário. Fico muito feliz. Ela escreveu assim: a sua sabedoria me encanta. Essa sabedoria não é minha, Lumaira. Eu, por mim mesma, eu não dou conta de nada. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Ô, gente, isso é tão sério. É tão sério. Porque nós, de nós mesmos, nós só enxergamos as coisas que estão na nossa limitação. Mas Deus, Ele planejou para nós trilhos que vão nos levar a essa alegria. E os nossos filhos insistem em sair desses trilhos. Por quê? Por causa de tudo que nós já conversamos ontem. Se você perdeu a live de ontem, que pena, porque essas lives não vão ficar salvas. Eu quero vocês aqui, ó, juntinho comigo, interagindo comigo. Ontem eu expliquei por que os nossos filhos insistem em sair dos trilhos.
Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Olha outra reportagem que saiu há poucos dias. Diálogo entre pais e filhos sobre sexo e drogas ainda é tabu em pleno século XXI. Pesquisas do IBGE revelam que 32,5% dos estudantes com idade entre 13 e 17 anos em Brasília, no Distrito Federal, já tiveram pelo menos uma relação sexual. Brasília, gente. Brasília. Isso é muito sério. Nós estamos diante de uma geração que está perdida, não tem uma orientação adequada e que são normalmente orientados por terceiros. E essa geração está convivendo com os nossos filhos, porque eles fazem parte também dessa transição entre gerações e também fazem parte da mesma geração. Cabe a nós, como pais, não entrarmos para essas estatísticas onde mães estão chorando porque os seus filhos estão perdidos. Nós precisamos blindar o coração dos nossos filhos. Nós somos feitos para o casamento e para a relação sexual. Nós somos seres sexuais. Vou falar sobre isso nas próximas lives. As formas do nosso corpo, as nossas regiões erógenas, o fato de nos reproduzirmos por meio da relação sexual, tudo isso aponta para a vontade de Deus para nós, de que homem e mulher se relacionem sexualmente. Mas isso é dentro do casamento, com a bênção de Deus, um casamento saudável, onde os filhos nascerão como fruto de um amor saudável e não de uma noitada de diversão e bebedeira. E aí você pode estar se perguntando, Andréia, eu me sinto tão incapaz. Como que eu vou dar conta de orientar os meus filhos? Como que eu vou dar conta? Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu quero ler para vocês um trecho de um livro fantástico também que se chama Desafio aos Pais, do Paul Tripp. Olha que hoje eu já indiquei 2 livros, hein? Um trecho fantástico deste livro. E diz assim: porque um Deus de perfeita sabedoria pediria a pessoas inadequadas que realizassem uma tarefa tão importante? Por que um Deus, gente, de perfeita sabedoria pediria para pessoas tão inadequadas enquanto nós, que somos pais, para realizar uma tarefa tão importante de orientar os nossos filhos? É muito importante entender essa resposta. Deus chama pessoas incapazes para realizar tarefas importantes porque o seu objetivo final não é o seu sucesso imediato, mas que você venha conhecê-lo, a amá-lo, a descansar em sua graça e viver para a sua glória. Vou explicar de outra forma. Deus chama pessoas incapazes para realizar tarefas importantes a fim de que Ele, Deus, e não elas, as pessoas, recebam toda a glória. Ele não age para que a sua vida como pai ou mãe seja fácil, previsível e livre de dificuldades. Ele o chama para fazer o impossível. E em sua busca por socorro, quando você, papai e mamãe, busca a Deus por socorro, você encontre mais do que o socorro. Você encontre Deus. Gente, isso é precioso demais. Essa mãe que buscou por socorro hoje, nessa live que eu contei para vocês, ela vai encontrar muito mais do que socorro. Na sua incapacidade, na sua dificuldade de educar a sua filha, ela vai encontrar Deus. Deus, ele nos fez.
de forma a adorá-lo e a glorificá-lo, inclusive por meio das nossas dificuldades. Então, se você, papai, se você, mamãe, se sente incapaz de orientar os seus filhos, eu quero te dizer uma coisa. Eu também me sinto incapaz. Eu também preciso de Deus. E é nessa busca, por tentar acertar, por conhecer os princípios, por conhecer os valores e tentar aplicá-los da melhor forma possível. É nessa busca que nós encontramos Deus. E o nosso relacionamento com Ele nos completa. E nós estando completos como pais, quando nós somos completos como pais, nós conseguimos formar os nossos filhos. E os nossos filhos passam a ser completos. Isso faz sentido para vocês, gente? Daí a importância de nos posicionarmos para agirmos e pararmos de reagir a todas essas confusões que estão aí fora. Eu não quero saber o que o fulano, o beltrano, o ciclano está fazendo, se ele está influenciando bem ou se ele está influenciando mal. Eu quero saber o seguinte, o que eu, como mãe, o que eu, como pai, estou fazendo dentro da minha casa para cuidar do coração dos meus filhos, para nutrir o coração dos meus filhos, para ensiná-los em sua sexualidade com relação a princípios e valores e aquilo que aponta para Deus, para aquilo que Ele nos ensina, porque só Ele pode trazer essa alegria duradoura. Só Ele. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Um beijo! Ótima noite para vocês e muito obrigado pela presença.